Gente, acabei de gravar um vídeo e perder tudo aqui, mas vamos lá, vamos de novo. Segundo take. Eu quero falar aqui de três trechos de três vídeos, né? O primeiro deles do prefeito de Porto Alegre, que derrotou Manuela Dávila nas eleições e que certamente a Manuela não falaria o que o Sebastião Melo disse ontem. Eu quero pôr esse trecho aqui no qual ele comenta sobre por que ele não vai fechar Porto Alegre, porque ele decidiu não fazer lockdown na cidade e ele pede que os porto-alegrenses sacrifiquem a própria vida para manter a economia funcionando. Eu fui assistir o vídeo integral porque eu fiquei na dúvida se era algo fora de contexto, né? Mas de fato, no final das contas, é essa a mensagem. Assistam aqui. Dê a sua contribuição, contribui com a sua família, com a sua cidade, com a sua vida, para que a gente salve a economia do município de Porto Alegre. Ontem eu mencionei aqui como foi a experiência desse último ano aqui na Espanha, né? Foi um país que adotou um lockdown severo, foram várias semanas de lockdown aqui para poder controlar a primeira onda da pandemia. E muitos países do mundo adotaram essa medida, né? De fechar os países durante um tempo para poder controlar a curva de contágio. Então o lockdown foi visto como um recurso emergencial, urgente, porque não tinha como tratar, não tinha os recursos necessários para isso. Então, muitos países adotaram essa medida. E no começo da pandemia, eu falei para vocês como essa história, né, de economia versus vidas humanas era um falso dilema, era uma falsa dicotomia. No final das contas, pessoas mortas não trabalham, pessoas mortas não vão a restaurantes, pessoas mortas não consomem, não fazem economia girar, não compram. Para que haja economia, e a economia é decorrente da ação humana. É preciso que as pessoas sejam vivas para isso e bem, saudáveis. Então, contrapor essas duas coisas como se fossem opostas, como se você pudesse priorizar a economia em vez de priorizar a vida, é ridículo. É ridículo. As pessoas têm que estar vivas para isso. Não dá para pensar numa economia funcional, por exemplo, na qual você tenha milhões de pessoas mortas por causa de uma doença, de uma pandemia. Não dá para pensar nisso. Então, muitos países adotaram o lockdown para poder salvar vidas, para poder tentar cortar de maneira drástica a pandemia, os contágios. E funcionou, e funcionou. Se você olha os gráficos de alguns países que adotaram isso, você vê que funciona. Você tem lá uma alta curva de contágio e uma queda drástica, e depois, durante um tempo, fica bem baixo o número de contágios e começa a aumentar. O Brasil não fez isso. O Brasil não adotou isso, não em nível federal, pelo menos. Talvez algumas cidades, alguns estados tenham tentado fazer algum tipo de lockdown, mas nada parecido, nada equivalente ao que você viu em muitos países pelo mundo. Foi um trabalho descoordenado, foi uma bagunça, cada um fez de um modo. O governo federal não ajudou, só atrapalhou, na verdade, e aqui entram as duas outras frases do Bolsonaro, da live de ontem dele. Então de manhã você tem prefeito de Porto Alegre falando sobre isso, sacrifique sua vida para salvar a economia, e de repente, mais tarde, você tem o Bolsonaro questionando, o uso de máscaras, falando sobre os efeitos colaterais das máscaras, e 2, falando sobre o auxílio emergencial. Então vamos ouvir o que o Bolsonaro falou ontem na live dele. Pessoal, começa a aparecer estudos aqui, não vou entrar em detalhe, né, sobre o uso de máscaras, que num primeiro momento aqui, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças, né, e levo em conta vários itens aqui, como irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade de concentração, diminuição da percepção de felicidade, recusa em ir para a escola ou creche, desânimo, comprometimento da capacidade de aprendizado, vertigem e fadiga. Então começa a aparecer aqui os efeitos colaterais das máscaras. Okay? Não vou entrar em detalhe, porque tudo deságua e crítica em cima de mim, né? E eu tenho a minha opinião sobre máscara, cada um tem a sua. Agora, quem quer auxílio emergencial deve cobrar, e a cidade está fechada, vão cobrar do prefeito. O prefeito fazer auxílio emergencial. Vão cobrar do respectivo governador. Já que ele quer que você fique em casa eternamente e quer mandar conta para nós pagarmos, eu teria o maior prazer de pagar eternamente um salário para todo mundo vivendo uma boa em casa, sem trabalhar, né? Mas isso não existe. Isso não existe. O que a gente tem aqui é esse monstro. O Bolsonaro é um monstro, não é possível, gente. Sinceramente, não é possível. O Bolsonaro é um monstro. A gente tem esse monstro questionando a última defesa que tinha para os brasileiros. O último recurso, que era a máscara. Não tem lockdown, não tem remédio para os brasileiros, né? Não tem vacina para os brasileiros.
Não tem, não tem. E o que restava para as pessoas era a máscara. E agora vem-se a monstruosidade, vem essa aberração, questionar o uso da máscara. Tem um ditado no Brasil que é: se não pode ajudar, não atrapalhe. E o que aconteceu? O Bolsonaro não apenas não ajudou durante a pandemia, pelo contrário, ele atrapalhou sistematicamente. É alguém que questionou lockdown, alguém que questionou o distanciamento social, é alguém que questionou a vacina. Quando começaram a surgir as vacinas, era alguém que questionava e que propunha o uso de cloroquina e propunha o uso de tratamentos que não têm a menor eficácia. Ou seja, ele trabalhou, ele atuou para atrapalhar e para matar pessoas. E isso nos surpreende, porque, como vocês sabem aqui, olha, essa é a especialidade dele. E essa é uma frase dele, não fui eu que disse não, essa é uma frase dele, o Bolsonaro disse isso, que ele era especialista em matar pessoas, e ele está provando isso todos os dias. Ele é um especialista em matar pessoas, e ele está sistematicamente provando isso, aglomerando as pessoas, e agora vem questionar o uso de máscara. E daí, somado a isso, tem essa fala dele sobre o auxílio emergencial, que mais uma vez questionando as cidades e os estados que estão tentando controlar a doença, seja com o lockdown, seja com outras medidas, mas vem questionar isso e dizer o seguinte: olha só, se você quer receber auxílio emergencial e seu prefeito ou seu governador resolveu fechar a região, cobre dele agora. É um monstro, gente, é um monstro, é uma monstruosidade, é uma aberração esse sujeito. E ontem vocês me contaram as histórias de vocês, né? Vocês vieram aqui, eu pedi para que vocês contassem a história ao longo desse ano, e foi muito triste porque demonstra o colapso, é o colapso, gente. Aquilo que se deu em Manaus, a situação calamitosa de Manaus, segundo a previsão dos especialistas agora, é o que vai acontecer em muitas cidades, em muitos estados brasileiros nas próximas semanas, nos próximos dias. Então, isso é consequência, não tenham dúvida disso, isso é consequência de um monstro no poder. Um monstro no poder. Eu quero aproveitar aqui, eu vou abrir um parênteses enorme, porque tem a ver com isso, na verdade. Tem uma atriz brasileira, a Maria Flor, que ela está fazendo agora um quadro na internet, é um quadro no Instagram dela chamado Flor Pistola, e no qual ela vai e solta os cachorros contra o Bolsonaro. Eu descobri que a Maria Flor é meu eu animal. Porque assim, eu não falo palavrão aqui porque acho que como comunicador a gente tem uma responsabilidade com as pessoas também, com quem assiste, né? Mas eu não tenho nada contra palavrão, não sou uma pessoa puritana, assim, não pode falar palavrão. Falava muito mais antigamente, depois que nasceu meu filho eu comecei a reduzir porque ele me policia, né? Falou palavrão, então ele fica de olho nisso. Mas não vejo problema em quem fala, não acho que é uma coisa assim que a gente... Sei lá, não acho que seja uma coisa exatamente condenável, mas eu não falo, não curto falar, não falo na câmera. Mas a gente assistindo esse quadro da Flor, da Maria Flor, é quase um quadro humorístico, na verdade, né? É um personagem que ela incorpora ali, né? Você percebe que tem esse tom satírico. E o que acontece é que os bolsonaristas começaram a criticar, começaram a atacar a Maria Flor por causa disso, né? Por causa desse quadro humorístico. Tanto que, um pouquinho antes do Carnaval, ela fez um desses quadros dizendo que a culpa do Carnaval era do Bolsonaro. E é óbvio que é um exagero, né? É um efeito cômico. Você sabe, todo mundo sabe de quem é a culpa que não tem Carnaval. A culpa de que não tem Carnaval é o infeliz do Bolsonaro. Se tivesse lá em julho de 2020 organizado essas vacinas tudo, agora tinha Carnaval. Porque em muitos outros locais, né? Aqui na Espanha tem Carnaval e não pôde porque... simplesmente está na pandemia. Então não é culpa do Bolsonaro que não tenha aglomeração agora, a culpa é da pandemia. Só que você tem essa monstruosidade no poder que acentua os problemas. Então, o que a Maria Flor faz ali é pedir para que os eleitores do Bolsonaro, que ainda apoiam o Bolsonaro depois de tanto tempo, depois de tantas mortes, depois de tantos absurdos, comecem a rever a sua posição, né? Comecem a rever os seus conceitos. Então eu recomendo que vocês assistam a esses quadros dela aqui, Flor Pistola, porque são engraçados e, como eu disse, é aquela coisa, né? É como eu me sinto muitas vezes. Eu vou ler alguma reportagem e eu falo, gente, não é possível, não é possível. Sabe, me dá aquela coisa assim, depois eu respiro, daí venho gravar o vídeo aqui e venho tentar ser racional, deixar de lado um pouco essa fúria passional e venho falar aqui, tentar analisar as coisas, porque é o que nos resta, na verdade, né? É tentar entender o que está acontecendo e tentar evitar que esse tipo de aberração chegue no poder um dia no futuro. É tentar aprender com os erros. Mas o fato é que o brasileiro pôs no poder Satanás.
sabe? É o fundo do poço, o poço tem porão e o poço tem subsolo e vai descendo até as profundezas do inferno. O brasileiro votou no diabo, para que o diabo levasse os brasileiros uma excursão para o inferno. É isso. É impressionante a capacidade desse monstro no poder de falar monstruosidades. É impressionante, é impressionante. É assim... É, sinceramente, revoltante e ainda tem chão pela frente. Ontem, bateu o recorde de número de mortos, mais de 1.400 pessoas morreram em 24 horas e esse cenário não tem previsão para acabar. Eu quero saber o que vocês pensam sobre, primeiro a fala do Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre. Isso reflete muito bem, na verdade, a mentalidade neoliberal, né? Essa mentalidade de que o trabalhador, de que o cidadão é apenas uma porca e um parafuso numa engrenagem. Quebrou a porca, quebrou o parafuso, se substitui, se troca, põe outra pessoa no lugar. Descartáveis. Peças descartáveis nesse maquinário da economia. E isso é muito triste, na verdade, porque nós não somos descartáveis, né? Ou não deveríamos ser, pelo menos. Mas me diga o que vocês pensam sobre a fala do Sebastião Melo e também sobre o monstro no poder, Satanás no poder, o Bolsonaro, que vem agora questionar a máscara e que vem responsabilizar prefeitos e governadores que eventualmente tentaram fazer um lockdown. Que é uma medida, como eu disse, drástica e emergencial. É quando o negócio está fora de controle, a gente fecha tudo para tentar reduzir de maneira brusca a curva de contágio. Mas o monstro do poder não consegue compreender isso, ou compreende e quer matar as pessoas. Aqui, ó, isso aqui, ó. Especialista em matar as pessoas. Provando pra gente, tá provando pra gente. Então me digam o que vocês pensam, deixa um comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, que estamos com um curso agora de escrita narrativas por lá, para quem deseja aprender a escrever melhor, lançar o seu livro, ou se tornar um escritor, confira. E confira os livros também, né? Tanto esse aqui, sobre o Bolsonaro, o monstro, Satanás, e também confira esse aqui, Rei de Judeus, um romance histórico sobre Jesus. E confira também o lançamento de janeiro, que é a Teogonia, a tradução que eu fiz do grego, do clássico, do poeta Hesíodo. Um abração para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!